Brasil tem tantos partidos políticos. Eu já te fiz essa pergunta Já. uma vez e vou Me repetir aqui na rádio. Não tinha nenhum? Era preciso montar um partido novo? Lógico. Até porque temos poucos partidos, Mara. Pouquíssimos partidos aqui no Brasil. Temos muitas legendas. Concordo com você que legendas tem. Por exemplo, União Brasil não é uma grande legenda? Tem Márcio Canella, tem um monte de coisa no União Brasil. No União Brasil, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser petista no União Brasil. Você pode ser o que você quiser. A característica do União Brasil é não ter característica. E o PP? Mesma coisa. Era governo Bolsonaro e era governo Lula. E o PSD do Kassab, mesma coisa. Eles não são partidos. Pela definição clássica do que é um partido, esses não são. Esses são apenas, vamos dizer, legendas que você faz negócio. Você faz negócio com o governo A, governo B, governo C. Então, partido. Aí eu tenho Quais são os partidos que... partidos que existem hoje? Vamos lá. O PSOL é um partido, o PT é um partido, e o Partido Missão é um partido. Então, de direita só tem omissão? Sim, na verdade, de direita ou centro só tem omissão. E aí você tem dois partidos de esquerda. Porque também tem a questão de relevância. Eu acho que, por exemplo, o PSTU é um partido verdadeiramente trotskista, mas eles não existem no debate público. Então, E o Novo? O Novo é uma legenda de centro. Uma legenda. Ele é uma legenda, porque ele não tem uma... Qual a visão de mundo do Novo sobre educação? Qual é o projeto do Novo pro Brasil? É do tipo, vou ajudar o Bolsonaro. Porque eles são caudatários do bolsonarismo. O problema do Novo é isso. Eles até surgiram para ser um partido. Mas o Zema agora rompeu com o Bolsonaro. Rompeu. Ele vai falar que foi muito inadequado o Flávio Bolsonaro, sei lá, receber milhões do Volcaro. Olha, tá inadequado isso aí, hein? Pô, né? É difícil, né? Acho que é mais do que inadequado. É criminoso. E tipo assim, o Zema não vai falar nada do Márcio Canella. O Zema não vai falar nada que assim, que o TH Joias, que é do Comando Vermelho, e o Bacelar, que foi apontado pela Polícia Federal como operador político do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que eles eram os aliados do Flávio. Eles não vão comentar? Ou ele vai falar que foi inadequado? O Flávio tá sempre cometendo coisas inadequadas. Né? Pô, gente, vamos ser sinceros, tem que dar nome aos bois. A gente vai ficar aceitando que o campo da direita seja dominado por um criminoso, que é isso que é o Flávio? O seu principal adversário hoje no seu caminho nessa campanha presidencial é o Flávio? É conquistar os eleitores do Flávio? Sou eu mesmo, Mara. Sou eu mesmo. Eu me tornar mais conhecido. Meu adversário sou eu, porque eu sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa pontuda, sou uma pessoa que arrumo brigas, eu não sou um cara... Eu tava lá ontem reclamando do Neymar, as pessoas falam, não fala mal do Neymar, mas é que eu não consigo ver mérito ali. Então, eu sou um cara difícil. Meu maior adversário sou eu, porque as ideias que eu defendo estão todas certas. Todas certas. Eu consigo... O nosso projeto pro Brasil é o melhor projeto possível. Mas meu adversário sou eu, porque se eu souber apresentar essas ideias bem, nós temos que ganhar a eleição. Porque o certo tem que se impor. Agora, Renan, como é que a gente vence, né, esse processo de polarização que a gente vive, né? Porque é muito latente isso, né? A polarização, o cara ou é um ou é outro. Como você se apresentar como uma terceira via, uma solução viável para o país? Primeiro, negando a ideia de terceira via. Toda vez que você falou terceiro, você imagina, isso aí é isso é um step. Não é, cara. Nós somos Lembra a medalha de bronze, é a medalha né? de bronze, é o prêmio de consolação, é a Miss Simpatia. Tipo, foi a Simone Tebet na última eleição. Ela ganhou o prêmio de Miss Simpatia na eleição. Eu não quero ser Miss Simpatia, eu quero ganhar deles. E pra ganhar deles eu não tenho que me colocar como uma terceira opção. Eu sou a única opção viável. E se eu olhar direitinho, nem acho que exista polarização. E esse é o desafio que eu coloco, senhores analistas políticos, porque eu também, antes de ser um candidato, eu era um analista político de um grupo político. Não era um jornalista. Né? O meu compromisso era com a vitória do meu grupo político. Me coloco aqui como alguém profundamente parcial. Mas nesse sentido, a análise minha sempre foi, esses são duas lideranças políticas baseadas em carisma, mas que não são extremistas. Nem o Lula nem o Bolsonaro são extremistas. E por não serem extremistas, eles ficam amalgamados no centro, participando do debate público dentro de uma clave de carisma. Então, a carisma e identidade. O Lula tem um carisma e identidade que a classe D e os lugares mais humildes do Brasil sentem aquilo, e aí ele tem uma aliança com o topo da pirâmide social, porque as elites gostam da perspectiva de esquerda. E o Bolsonaro, ele tem uma questão de identidade com as classes médias, especialmente do centro-sul. Então, são duas identidades, mas não são dois extremistas. Então, meu discurso é muito mais duro do que o dos dois. Muito mais firme. Bolsonaro não é um extremista? Eu não acho, não, de maneira alguma. E as declarações, sucessivas declarações que ele deu contra a democracia. E o mesmo próprio 8 de janeiro, enfim, ele não entregou, ele não passou o governo para o Lula. Quer dizer, ele perdeu uma eleição e não vai para a oposição. Ele sai, desaparece, deixa ferver aquele caldeirão ali de golpe e
É que eu não acho que isso o enquadra como um extremista. Você pode enquadrá-lo como um antidemocrático, mas isso não é um extremista. São duas coisas diferentes. Vamos supor, ele é um extremista de direita. Ele não tem um discurso, sei lá, racial, extremado, que muitos movimentos que a gente pode enquadrar como extrema-direita tem. Ele não tem um... O que eu quero colocar, o discurso do Bolsonaro nunca foi extremo em nenhum termo, nem econômico, muito menos nos elementos mais ideológicos que a gente pode chamar de extremista de direita. E eu posso pegar, se eu for fazer o mesmo paralelo, eu posso pegar declarações profundamente antidemocráticas e alianças antidemocráticas do próprio Lula dentro do campo da esquerda da América Latina. E a real é, se eu enquadrar ambos como latino-americanos, o que mais tem é violações da democracia no nosso continente. A gente está vendo agora o presidente da Colômbia querendo se negar a passar o cargo. E eu acho que o Petro é um extremista. Não, esquerdista, ele é bem ideológico, mas eu acho que é outra coisa, acho que é uma característica inata do político latino-americano, que é não gostar da democracia, não respeitar os rituais, como você citou. Mas isso não enquadra como um extremista. Você é um democrata? Sou um democrata. Sempre fui isso, desde a época da faculdade. Desde a época da faculdade. A primeira ação que eu tive na minha faculdade foi participar de eleições, e uma das coisas que nós fizemos para melhorar a qualidade da democracia na minha faculdade foi instituir o segundo turno nas eleições para o centro acadêmico. Então, a atividade democrática tá, vamos dizer, no meu DNA desde quando eu era um estudante. E o que eu acredito é, por entender a democracia como um regime que precisa ser funcional, eu acho que ela precisa ser corrigida e melhorada nas suas falhas, como nós vemos no Brasil. Que é o que eu sempre falo, por exemplo, que nós temos hoje um Brasil, um regime democrático que é nominal, que é baseado em compra de voto e em concentração de poder em partidos. Portanto, é uma democracia doente, uma democracia disfuncional. E eu tenho que criticar se eu quiser melhorar ela. Então, são coisas diferentes. Eu não quero abolir a democracia de maneira alguma. Eu acho que regimes que têm alternância de poder são os únicos regimes que permitem que você consiga respirar caso você tenha um governante ruim. Então, é muito engraçado você falar assim, eu quero um regime que só eu fique no poder. Legal, bacana. E se você for o Hugo Chávez? Estamos ferrados, né? Então, a ideia de alternância de poder é muito boa por causa disso. E a questão, né? Como é que você vê o que a gente precisa evoluir, por exemplo, na questão econômica? Muita coisa. Eu acho que o Brasil tá quebrado. A gente tem que entender assim, o Brasil tem uma rota de colisão e a curva de juros futuro, com as expectativas internacionais e nacionais sobre isso, já estão nessa linha. Por quê? Porque o Brasil ele tem um modelo de gastos públicos baseado em gatilhos automáticos para aumento de tudo. Então, isso faz com que os gastos obrigatórios eles vão aumentando sozinhos, e ou você aumenta a arrecadação, ou que uma hora vai chegar no limite, porque a economia está fragilizada, ou você quebra, e que é o que está acontecendo. Mas você está indo numa rota de colisão, a dívida já está na casa dos 10 trilhões, ela está subindo, e a trajetória de subida da dívida, comparada com o PIB, ela está muito grande. Então, o que você precisa fazer? Uma reforma fiscal baseada na despesa, ou seja, tem que cortar despesas e desamarrar o que a gente chama de gatilhos obrigatórios de aumento de despesa. Então, a gente tem esses gatilhos nas áreas mais diversas. Por exemplo, as vinculações ao orçamento de saúde e educação, que aumentam automaticamente. Você tem os gatilhos de aumento, por exemplo, para BPC e aposentadoria baseado no aumento do salário mínimo, que até faz a pessoa falar, mas o aposentado, ele ganha mais no Brasil do que outros lugares do mundo. Não ganha. Porque o Brasil é o único lugar que aumentou o salário mínimo e você aumenta a aposentadoria. A gente inventou isso aqui. Só que quando você faz isso, você aumenta os gastos públicos de tal maneira que você tem que ter juros altos, e você tem, no fim, aumentar a arrecadação para bancar isso, e aí você aumenta os impostos. Ou seja, o dinheiro que você está dando com uma mão, você tira com a outra, então é ilusório. Então o aposentado está sendo enganado. Ô Renan, eu acho interessante, a gente já conversou algumas vezes, e eu acho interessante quando você coloca essas suas propostas econômicas, porque elas são muito impopulares. Sim. Como é que se espera vencer eleições com medidas impopulares? Falando na campanha, medidas impopulares. Porque qual é o outro caminho? O caminho que vários políticos fazem, não toca nesse assunto ou joga para depois, ou não fala isso. A gente já viu isso em campanhas passadas. Políticos que falavam contra os juros e assumiram aumentando os juros. Mas que eu não acho que isso é certo, né? Eu posso estar sendo meio poliana, meio iludido, mas eu vou mentir. Eu prefiro ser altamente verdadeiro no que eu tô falando. E eu não acho que eu vou perder votos avisando as pessoas, vai precisar fazer isso, só que vai ser melhor. No curto prazo vocês vão brigar comigo, mas no médio prazo vocês vão ver que eu tô certo. Você falou da questão fiscal e essa vai ser a principal questão do próximo presidente da República. Porque, principalmente pelas últimas medidas e tudo isso e mais um pouco do que vem acontecendo, existe uma bomba fiscal para 2027 qual será a sua, se eleito,
qual será a sua primeira medida fiscal? A primeira? É essa. Justamente, a gente tem uma PEC protocolada. Mara, eu tô sendo assim... até o Stuhlberger falou, olha, o único cara que parece que cometer sincericídios, quer falar a verdade sem ter medo de se machucar, é o Renan. E eu vou continuar. Então assim, eu vou ser bem sério. Eu já tenho uma PEC protocolada, o Kim já protocolou a PEC, que é uma PEC do equilíbrio fiscal que economiza 3,3 trilhões em 10 anos. Ela já tá lá no Congresso. Eu só vou pegar, vencer as eleições. Eu vou pegar um avião para Brasília. Eu vou tentar ir de carro, encontrando as pessoas na rua. Ei, ganhei, que bom, que delícia, que legal. Vou até Brasília. Vou sentar numa mesa, vou chamar os presidentes dos partidos, vou chamar as lideranças bancárias. Ó, eu ganhei, eu preciso passar essa PEC agora. Eu vou fazer tudo o que for necessário para passar essa PEC agora, porque isto aqui vai tornar o Brasil um lugar viável do ponto de vista econômico. O que diz a PEC? A PEC, aí, muitas coisas. Ela tem uma reforma previdenciária embutida, paramétrica, mas tem. Ela tem embutida as desvinculações e desindexações, ou seja, que ela elimina gatilhos do salário mínimo para aposentadoria e BPC. O salário mínimo ele vai poder aumentar mais e mais. A pessoa vai sentir o ganho real do salário mínimo. Que é maravilhoso. Para o trabalhador isso aqui é uma notícia fenomenal. Fenomenal. Para aposentado também, tá? Porque ele vai parar com a ilusão, tipo, aumentou minha aposentadoria, tudo bem, mas a carne aumentou mais. Então a gente vai conseguir controlar os gastos e isso vai ter um efeito benéfico para aumento de preços. 3. Vamos mexer em renúncias fiscais, especialmente no topo. A gente tem, por exemplo, a Honda na Zona Franca de Manaus, tem 16 bilhões de renúncia fiscal. Uma empresa. Nós vamos mexer no alto funcionalismo. Então, só aqui, eu tô falando aqui um escopo de uma reforma muito profunda. Que precisa ser feita reforma administrativa. Ela mexe com as carreiras. Assim, estou falando aqui da reforma mais ambiciosa do Estado a ser feita, e ela vai precisar ser feita entre novembro, dezembro e janeiro. Eu preciso passar ela já na transição. Então, ela é a reforma mais ambiciosa para a gente colocar o Brasil no lugar. Porque eu não vou poder, nem eu, nem nenhum presidente vai poder assumir o Brasil sem ter endereçado a questão fiscal da maneira correta. Porque enderecer a questão fiscal, aí eu só vou poder cuidar em termos de matéria econômica, olha só que legal. Em ter segurança jurídica para que os investidores nacionais e internacionais possam colocar o dinheiro deles aqui, e reformas de competitividade na área trabalhista, trazer os investimentos para a parte de infraestrutura de transportes e infraestrutura de energia, para baratear o tal do custo Brasil, e aí eu posso instalar empresas. Aí o trabalho do presidente passa a ser um trabalho normal. Hoje o trabalho nosso é tipo, tem que correr com uma reforma, tô desesperado porque vai quebrar, a gente está sempre às vésperas de quebrar. Com essa reforma, a gente não fica mais às vésperas de quebrar, muito pelo contrário, a gente vai para um caminho, que é o meu sonho, de chegarmos a um dia a um déficit nominal zero. Olha que coisa maravilhosa. Coisa de país de primeiro mundo. A gente estava vendo a Noruega do Haaland. É coisa de Haaland. Noruega do Haaland. O país já teve déficit no governo Lula. Déficit nominal zero. Eu esqueci, mas ela precisa ser política no do Estado. Segundo, mas já teve no primeiro, tem, segundo, porque ele manteve... Quando o Palocci era ministro. Ele manteve o tripé da época do Fernando Henrique e aumentou a arrecadação porque a economia cresceu. Veja só, eu quero isso. Só que entendendo assim, que os gatilhos automáticos daquela época não forçavam tanto porque a população era mais nova, não tinha tanta gente aposentada, o PT não tinha estourado as contas públicas aumentando os gastos como ele aumentou. Era um começo de governo Lula. Então você quer ser o governo Lula do começo? Não, eu quero ser o governo Renan, que vai pegar todas as tralhas do governo Lula e vai ter que corrigir, porque ele pegou um governo Fernando Henrique antes, né? Aí ele pegou babinha do boi, né? Ele pegou um governo que ficou fazendo ajuste por 8 anos... E aí ele só cuidou de pegar um boom das commodities lá da China, políticas de estímulos econômicos, aumentou a arrecadação. Legal. Aí ele fez toda a caca. Eu tô pegando a caca. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você apoia o Partido Missão e acompanha de perto cada passo, esse canal é para você. Se inscreve aqui no Além da Missão 14 e fica por dentro de tudo que sai em entrevistas, podcasts e lives.